Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar aqui nesse nosso cafezinho, quer dizer, nesse nosso encontro, nessa nossa sessão, sobre pensamentos intrusivos, porque se você está aqui, você sim já teve estes pensamentos intrusivos, estes pensamentos horríveis ou simplesmente bem desconfortáveis. Você sente, você quer, você pensa que vai se jogar, que o outro vai se jogar, que você vai fazer algo contra você, contra o outro, pensamentos que são desagradáveis e que geralmente não tem nada a ver com as coisas que você acredita, com as coisas que você faz, mas eles estão lá, e se eles não são verdadeiros, por que eles insistem em estar lá? Então, estes são os pensamentos intrusivos e geralmente a gente se culpa, a gente fica bem preocupado, o que está acontecendo comigo? E pode ser que você nunca tenha sequer falado com alguém sobre isso, que isso esteja acontecendo com você, mas eu vou lhe dizer uma coisa, isso é muito mais comum do que você pode imaginar, é que geralmente as pessoas não ficam se entregando, né? Eu pensei em passar uma rasteira em você. Eu pensei em te empurrar do prédio. Não me leve a mal, eu gosto muito de você, mas eu pensei em fazer isso. As pessoas não falam isso, né? A gente tem filtros e a maior parte dos pensamentos a gente guarda com a gente. Ainda bem. Acontece que por conta desse filtro e por conta da gente não falar sobre isso, a gente não fica sabendo que isso acontece com ele, com ela, comigo e claro, com você. Isso acontece, nós não temos controle dos nossos pensamentos. No nosso cafezinho passado, na nossa sessão passada, eu falei um pouquinho mais sobre o porquê destes pensamentos intrusivos. E agora, nesse nosso encontro, eu vou falar sobre alguns grupos de pessoas nos quais costuma acontecer mais a presença desses pensamentos super indesejáveis. Veja, via de regra, estes pensamentos acontecem e eles não significam que você esteja ficando louco, que você tenha um caráter ruim, que você não seja uma pessoa de confiança, ou que o diabo tá com você, ou que você tá... Não. Os pensamentos pensam qualquer coisa. Você escutou alguém falando alguma coisa lá do outro lado da rua, uma coisa super desagradável. Ixi, daqui a pouco esse pensamento tá falando com a tua voz, como se fosse você. O pensamento faz isso. A questão é o que você vai fazer com ele. E a depender de qual grupo você pertença, esses pensamentos vão estar mais presentes, porque o que você vai fazer com ele é se abraçar, é ficar ali num relacionamento super próximo, por mais que você jure que não, por mais que você diga não, eu não gosto desse pensamento, eu não me relaciono com ele. Você se relaciona sim, porque se isso não fosse um fato, você não estaria sofrendo com ele. Eu anotei aqui alguns grupos e fique muito atento, muito atenta se você está em algum deles. Inclusive, eu te convido a curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda, me dá um gás e me ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Inclusive, eu vou dar depois aqui algumas orientações sobre o que fazer e sobre o que não fazer, porque isso é muito importante, tá? Vamos lá! Temos algumas pessoas que sofrem de ansiedade. A ansiedade, ela faz com que a gente tente antecipar os perigos. A gente faça um mapa da vida. Eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso saber se vai chover ou não, se a ponte corre o risco de cair ou não, se aquela pessoa vai na festa e no jantar também ou não. Eu preciso mapear tudo. E diante deste mapa dos perigos, a minha mente, ela tem obrigação de prever as diversas saídas, né? A pessoa vai para festa e se eu sem querer disser algo
que não é bem-vindo? E se eu sem querer disser pra ela que ela tem bafo? E se eu sem querer dar uma empurrada? E se eu sem querer derrubar o vinho? A cabeça até se diverte com isso, mas você não se diverte com isso, porque não faz parte do teu caráter jogar o vinho na blusa da pessoa. Você até que gostaria, você até acha que ela merece, certo? Mas você não faz isso, você não faria isso. E é essa contradição, é essa incongruência em relação ao que o pensamento está dizendo para você fazer, ou está dizendo que vão fazer com você, em relação ao que você é capaz de fazer, ou você aceitaria ou não aceitaria. Tem uma incongruência aqui, e isso faz com que a gente sofra. Mas alto lá, pensamento não é ação. Pensamento não é personalidade. Pensamento é simplesmente pensamento. Os pensamentos têm vida própria. Agora, o grupo dos ansiosos faz com que as pessoas que estão aí dentro desse grupo tenham bastante destes pensamentos intrusivos, porque o pensamento tá ali fazendo a função dele, que é pensar o que vai acontecer ou não, e os ansiosos dão muito valor, muita atenção para esse tipo de pensamento, como se eles ajudassem você realmente a prever o que vai acontecer, e com isso se precaver do que vai acontecer. Então, sim, os ansiosos têm todo um pensamento, toda uma relação com estes pensamentos, todo um envolvimento com estes pensamentos. Os ansiosos dizem assim: me fala mais, me fala mais. O que será que pode acontecer? Será que eu posso passar vergonha? Será que pode acontecer um acidente? Me fala mais, pensamento. E aí, imagine que esse pensamento, ele seja uma pessoa. Vamos dar aqui uma vida, uma personificação para esse pensamento, para você conseguir enxergar. Tô até vendo aqui, será que não tem um boneco aqui? Será que minha filha não deixou um bonequinho aqui? Aí o seu pensamento... Aqui, ó, é da minha pequena. Aí o seu pensamento é uma jarra, né? Uma pessoa, é uma jarra. E aí esse pensamento vem tagarelar, pode ser que você escorregue, que você passe vergonha, e você diga pra ele: me fale mais, o que será que pode acontecer? E vocês ficam aqui papeando. Esse pensamento vai embora? Não vai embora. Você tá dando energia pra ele. Então, verifique aí se você está no grupo dos ansiosos. Outro grupo que costuma sofrer muito com esse tipo de pensamento são as pessoas que têm uma religião mais rígida. Para algumas religiões, o simples fato de você pensar já é pecado. Aí danou-se, aí é muito complicado, porque o pensamento vai pensar. O teu pensamento tá pensando coisas desagradáveis? O meu também pensa. A tua mãe, o teu tio, o teu vizinho, o teu professor, o teu padre, pastor, o teu guia religioso também pensa coisas indesejáveis. É que eles não falam pra você. É que eles não assumem pra você. Não precisa ficar falando tudo, né? Mas eu tô aqui no divã da alta produtividade para te contar como é que a mente funciona. E o pensamento de todo mundo, em algum momento do dia, da semana, do mês, vai trazer coisas bem indesejáveis, super reprováveis. E aí é que está o problema. As pessoas que estão dentro das religiões, que condenam os pensamentos, ela já está com um super problema. Ela vai viver com essa culpa, com essa coisa do pecado. Mas, às vezes, a religião não condena o pensamento. Mas a pessoa, ela interpreta o pensamento como sendo algo da personalidade dela. Se o pensamento vai pensar coisas ruins, horrorosas, horríveis, é claro que ela vai entender que ela é uma pecadora. Então, se esse é o teu caso, respira fundo e lembra, isso aqui não é coisa do Satanás, não é coisa do diabo, não é coisa do... Enfim, o nosso pensamento, ele é feito assim, é uma máquina. O cérebro é uma maquininha e ele funciona desse jeito, pensando coisas boas e coisas não boas. E se você está dando muito valor para isso, muito valor para essas coisas que não são boas, porque você está preocupado, você está dando energia. E aí esse diabinho, né? Essa coisa do desenho animado, né? Tem um anjinho e tem um diabinho, é o nosso pensamento, tá? Ele trabalha sozinho. Se você dá
muito valor para quando vem estes pensamentos indesejáveis do diabinho, você está fornecendo energia. E você está dizendo, não, eu não vou fazer mal para ela. Não, eu não vou trair o meu marido. Não, eu não vou trair a minha esposa. Não, eu não vou... É só um pensamento, fica tranquilo. Um pensamento indesejável. Do mesmo modo como ele veio, ele vai embora, gente, isso aqui. Isso aqui é um pensamento. É a lâmpada do pensamento. Um segundo grupo, né, que tá aí muito próximo no sentido de como o pensamento funciona, são as pessoas mais supersticiosas ou que têm o hábito de pensamentos mágicos. E muitas vezes a gente tem essa coisa da superstição porque faz parte da cultura. Então, às vezes, a tua mãe, o teu pai, a tua avó, né? Se a orelha esquentou é porque estão falando mal de você. Se você tiver um pensamento ruim, você tem que bater na madeira 3 vezes. Eu cresci com isso. Alguém falou que você vai tropeçar, que você caiu, falou de morte, bate na madeira. Eu cresci ouvindo assim, isola. E tem que bater 3 vezes na madeira. Não sei se esse é o teu caso. Se for o teu caso, se você souber alguma coisa assim, que você tenha feito ou não, escreve aqui nos comentários. Porque esse tipo de coisa é importante a gente saber que existe. E tem gente que, quando a gente não conhece a superstição do outro, a gente acaba dificultando a vida do outro, sem querer, sem saber. E aí o que acontece? Com essa coisa da superstição, você cria aí uma espécie de ritual, né? Tem que bater 3 vezes. Se a cada pensamento negativo eu tiver que bater 3 vezes, alto lá. Quando eu penso uma coisa boa, eu não faço nada para essa coisa boa. Quando vem um pensamento agradável, gostosinho, eu não faço nada para ele. Agora, quando vem um pensamento negativo, opa, você está me falando uma coisa negativa? Pera aí um pouquinho. 1, 2, 3. Olha só, eu já dei energia para esse pensamento ficar comigo um pouquinho mais de tempo. Eu estou nutrindo, eu estou potencializando. Então, todas as vezes em que o pensamento negativo, intrusivo aparecer, eu vou lembrar que ele apareceu. Eu tenho todo um relacionamento com ele. Um outro grupo é o grupo dos perfeccionistas. Esse grupo... E atenção, pode ser que você seja perfeccionista e não saiba. Os perfeccionistas não se acham perfeccionistas, né? Diferente dos religiosos, né? Quem tem religião sabe que tem religião. Quem tem... Deixa eu voltar uma casinha. Quando eu falei dos pensamentos mágicos, geralmente supersticiosos e quem tem ali os pensamentos mágicos, eles não se entendem desse jeito, não. Eles simplesmente acreditam que você precisa fazer a coisa para a coisa não acontecer. É assim que o mundo funciona. Então, se eu ficar pensando, né? A minha casa, eu vou ficar rico, eu já sou rica, eu já tenho unhas perfeitas, meu cabelo já está bonito do modo como eu sempre desejei, a minha voz é aveludada, e a pessoa fica pensando isso, ela acredita tanto no poder dos pensamentos, que quando o pensamento vem ruim, ela acredita que isso vai se concretizar. Essas pessoas, elas não têm clareza disso. Por isso você tem que prestar atenção se você está nesse grupo. Assim como os perfeccionistas. Quem são os perfeccionistas? São pessoas normais da vida. Eu, você, em algum grau, pelo menos, eu te garanto. Tem um nível de exigência que geralmente está acima da média. Eu olho no Instagram, entendo que todos são perfeitos, só eu que sou imperfeita e eu preciso me cobrar um pouco mais para chegar lá. E aí vem os pensamentos dizendo, eu sou incompetente, eu não consigo fazer as coisas certas, e se eu escorregar, e se aquela pessoa não gostar do que eu estou fazendo. Os perfeccionistas costumam dar tanto valor para a coisa sair o mais perfeito possível, o mais acima da média possível. Todo detalhe é muito importante. Logo, aquele pensamento super desagradável, por que ele está aqui? Será que vai dar errado? Será que é um sinal? Eu preciso dar valor para isso. E às vezes, essa cobrança na perfeição, ela é tão ampla, ela é tão rígida que nem no pensamento eu admito que a coisa não esteja correta. Então eu me cobro em tudo. E não adianta a gente se cobrar em tudo, porque a gente não consegue garantir 100%
em todas as frentes da vida. Você vai ter que escolher quais são as frentes que estarão como prioridade na sua vida, porque as demais elas não conseguirão atingir nem 60%, nem 70%. Não tem como. Na nossa vida moderna, são tantas frentes de tarefas, são tantas exigências que a gente tem, que a gente se cobra, né? Às vezes o patrão realmente está cobrando, a tua mãe, o teu marido, tua esposa, teu filho, a escola. Problema deles. Você que tem que conseguir se haver com você, o que é que você dá conta ou não. E como é que você vai se dar conta? Qual que é o limite, né? Onde eu tô tentando realmente ser perfeccionista e onde, se eu realmente não me esforçar a mais, eu corro o risco de realmente ser incapaz, provar para o mundo que eu sou incapaz. Quem vai te dar estes sinais é o seu próprio corpo. E estes pensamentos intrusivos, geralmente, eles são sinais. Você pode estar cansado, você pode estar estressado. E aí os pensamentos, eles costumam ser super desagradáveis. Eles vêm em enxurrada. Então, alto lá. Os próprios pensamentos desagradáveis podem ser sinais de que você está se sobrecarregando com exigências, tá? O próximo grupo são de pessoas que sofreram algum trauma. E eu preciso dizer que todos nós sofremos algum trauma. Estes pensamentos intrusivos, eles estão aqui para todos, para todas. A questão é que pode ser que determinados pensamentos, eles estejam te assombrando porque você tenha vivenciado algum trauma lá na infância. Algum trauma, sei lá, no ano passado. Quando você percebe que sim, pode ser que esteja ligado com isso, geralmente aqui vai muito bem-vindo umas sessões de terapia. Um psicólogo, um psiquiatra, alguém especialista para te ajudar a lidar com isso. Porque quando se trata de traumas, a gente revisitar por conta própria, isso pode se aflorar ainda mais. E estes pensamentos intrusivos, eles podem ganhar uma dimensão ainda maior. O que você precisa saber aqui é que, às vezes, a gente sabe que tem a ver com isso, né? Você sofreu um acidente. Então, só de olhar para um carro, você acha que ele vai vir para cima de você. Só de entrar no carro, você acha que você vai jogar o carro na ribanceira. Precisa de uma intervenção com um especialista, tá bom? Pessoas que estejam... e estas, geralmente, elas se reconhecem. Elas são muito racionais. Pessoas que estejam dentro de um padrão onde racionaliza tudo. Eu quero saber por quê, eu quero saber como, e eu tô sempre num julgamento, porque isso é aceitável, isso não é, isso é óbvio, isso não é. Esse campo do óbvio... ele é tão complicado, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você e vice-versa. O que é aceitável para mim não é aceitável para aquele grupo ali e vice-versa. E quando eu tô num nível de racionalismo mais intenso, eu não admito sequer que os meus pensamentos saiam da linha, porque é óbvio que eu não deveria pensar isso. É óbvio que esse pensamento não é aceitável. E aí a gente tá perdido, a gente tá lascado, porque o pensamento, ele tá te dando de ombros. Teu pensamento, meu bem, ele vai pensar o que ele quiser, na hora que ele quiser. E se você não aceitar, você vai entrar num relacionamento com ele, porque chegou o pensamento super disruptível, super inaceitável, e você vai começar a conversar com ele. Quem você acha que é para estar aqui falando comigo? E lá tá o pensamento falando com você. Quanto mais você estiver tranquilo no sentido de entender que este pensamento vai passar. É que nem aquelas músicas chatas que não vão embora nunca. Ela vai embora. É que dependendo da situação, pode ser que ela fique 1 hora inteira, pode ser que ela fique um dia inteiro, pode ser que ela fique uma semana inteira, mas ela vai embora. É como se fosse uma pessoa chata que seja sua amiga, seja seu parente, seja um estranho que aparece na rua, vai chegar, vai falar na tua cabeça, mas ela vai embora. Esse pensamento também. Você só não tem como ter controle de quanto tempo ele vai ficar aí. Mas fica tranquila. Você não precisa acreditar nesses pensamentos. E aqui tem uma coisa que eu acho que vai te ajudar a entender que é assim.
Geralmente, estes pensamentos, eles são sim o oposto do que a gente costuma ser. Pensamento não é comportamento. Pensamento não é ação. Então, se você tem um pensamento de fazer algo de ruim com uma pessoa ou com você mesmo, não significa que você vai fazer. Geralmente, ele significa bem o oposto mesmo. E é por isso que ele te incomoda tanto. Você não aceita a presença desse pensamento. Respira fundo e lembra, o pensamento pensa, a mente mente o tempo todo. Esse é o papel dela, tagarelar. Ela vai falar verdades, ela vai falar mentiras, ela vai falar coisas super legais e coisas super impossíveis de acontecerem. E ela vai falar, ela vai tagarelar. Aqui, eu já vou deixar para você uma dica, 2 dicas na verdade. Primeiro é fazer a meditação. Meditação de atenção plena, que é o mindfulness. Você vai pegar 1 minutinho, 5 minutinhos. Se você já medita há algum tempo, se você já tem esse treino, 20 minutos, meia hora de meditação. Aqui no canal tem uma playlist, é um treinamento de 8 semanas de mindfulness. Essa meditação, ela muda a mente da gente. E se você tem pensamentos intrusivos, uma das coisas que você pode fazer que vai trazer muito bem-estar para você é meditar. Várias vezes no dia. Você pode pegar 5 vezes de 1 minutinho só. Acordou? Faça 1 minutinho de meditação, 2 minutinhos de meditação. E tenta fazer isso espalhado ao longo do seu dia. O que é que você vai conseguir fazer com isso? Prestar atenção nos seus pensamentos. Quando a gente faz essa meditação, a gente para, fecha os olhos, ou fica olhando uma manchinha na parede, ou fica olhando uma vela. A ideia é que você olhe qualquer coisa ou feche os olhos, porque o que você está vendo no concreto ou dentro, internamente, em termos de pensamento, lembrando que quando a gente fala de pensamentos intrusivos, são pensamentos, são falas, são lembranças, são imagens, são impulsos, né? Essa vontade de fazer. E geralmente a gente ignora, geralmente a gente tenta massacrá-la, a gente tenta jogar um pensamento positivo por cima. E quando você vai para meditação, a meditação de atenção plena, ela te convida a prestar atenção, por exemplo, na tua respiração. Prestar atenção, por exemplo, em alguma sensação corporal. Prestar atenção, por exemplo, na batida do seu coração. Se você estiver olhando para uma chama de uma vela, olhar para a chama de uma vela. E só. Só que enquanto você faz isso, os seus pensamentos não param de pensar, certo? Então, enquanto você tenta prestar atenção no que está acontecendo no momento presente, você, querendo ou não, presta atenção nos seus pensamentos. Mas não é para você ir lá conversar com seus pensamentos, porque você está prestando atenção na chama da vela, porque você está prestando atenção na sua respiração, e é só para fazer isso. E aí os pensamentos vêm, aparecem, te infernizam, que é isso que eles fazem, e vão embora. Num primeiro momento, você não consegue fazer isso com facilidade. Porque a gente costuma acreditar que o pensamento somos nós. Se o pensamento está pensando, sou eu pensando. E eu fico aqui pensando. Por isso que você vai treinar a meditação. À medida em que você treina a meditação, você consegue largar a atenção desse pensamento. Ele vai vir, ele vai falar, vai gerar sentimentos, emoções, ele vai embora e os sentimentos e as emoções vão passar. Porque você está presente. Presente no presente. E quanto mais presente a gente está, menos reações automáticas a gente tem. Esse treino é o verdadeiro milagre da vida. E a outra possibilidade é fazer o EFT. No nosso próximo vídeo, eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Eu vou te dar, inclusive, algumas instruções sobre o que não fazer quando vierem esses pensamentos intrusivos e vou te dar melhores explicações sobre o que fazer para pouco a pouco se livrar destes pensamentos. Se você gostou, eu peço novamente, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo porque me ajuda e vamos embora tomar uma água. Eu, no caso, vou tomar agora um chazinho e a gente se vê aqui na nossa próxima conversa para conseguir se livrar de uma vez por todas deste sofrimento. Um beijo para você. Até a próxima.